Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun, e hoje eu tô aqui para a gente falar sobre economia na viagem. E claro que eu peço para que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal, porque ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Então, por favor, não deixe de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu vou te dar aí 8 dicas e estratégias para que você consiga economizar nas suas viagens, tá bom? Então vamos lá, o primeiro ponto que a gente precisa falar é sobre passagens aéreas. E nesse caso específico, a gente tem duas vertentes, dois pilares ali. Por quê? As passagens podem ser um dos grandes gastos da sua viagem, principalmente se a sua viagem for uma viagem internacional. Então, realmente, você ali saber que existem estratégias que vão te fazer economizar na hora daquela sua compra, vai reduzir até 70%, pode reduzir até 70% do valor da sua passagem. 80%, a gente, se vocês quiserem ver aqui no canal, vocês vão ver várias palestras, várias treinamentos que eu já dei sobre o assunto, e neles eu mostro é, que, dependendo da estratégia que você utiliza, você consegue economizar até 80% aí do valor dessas passagens. Como que você consegue, Vanessa? Utilizando estratégias como flexibilidade. A gente sabe que alta e baixa temporada já tem um valor bem diferente, mas muitas vezes você não sabe que mudando 2 dias da sua viagem, esse valor pode alterar bastante. Utilizando estratégia de pesquisa, pesquisando em vários locais, sites das companhias, sites parceiros, sites que são meta-buscadores, eles buscam outras passagens. Então, dependendo da estratégia que você utiliza, o dia que você pesquisa, a hora que você está pesquisando, isso tudo pode alterar e fazer com que você economize bastante na sua hospedagem. Essa é uma vertente, você comprando a sua passagem. E você já sabe que mesmo comprando com dinheiro, você pode economizar em até 80%. Outro ponto é você acumular milhas. Por que isso, Vanessa? As milhas podem fazer com que você não pague pelas suas passagens aéreas. Muitas vezes até a taxa de embarque pode ser através das milhas. Então, isso é uma economia e tanto na sua viagem. Ah, Vanessa, eu não consigo acumular milhas, não sei como acumular milhas, isso daí não é para mim. Talvez o que falte é o conhecimento no assunto. Por quê? Porque você pode transformar seus gastos do dia a dia em milhas. Para quem está acompanhando aí, a gente está vendo que todo dia aqui em casa chega caixa, né? A gente pede materiais de limpeza, material de higiene pessoal, tudo isso através de sites parceiros que você vai conseguir acumular milhas. Ah, Vanessa, eu não tenho cartão de crédito, não tem como acumular milhas. Muitas pessoas nem sabem que o cartão de crédito não é o principal meio de acumular milhas, tá? Ele é só mais uma forma de você acumular. Hoje em dia você pode acumular milhas mesmo sem ter cartão de crédito. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, a gente tem o nosso curso Gerador de Milhas Aéreas Lucrativas, que você vai aprender a transformar suas compras do dia a dia em milhas para que você consiga viajar sem pagar pelas passagens. E claro, se você quiser aprender, não, milhas não é para mim, mas eu quero saber aí como economizar no valor dessas passagens aéreas. A gente tem o nosso curso que é o Multiplicador de Passagens Aéreas, que também vai te ensinar o passo a passo de como fazer isso. A gente tem essas duas vertentes para ajudar vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu falei 8, né? Vamos para o segundo, hospedagem. Da mesma forma que a passagem aérea, você pode utilizar estratégias para economizar nesse valor, a hospedagem é a mesma coisa. Esses dias eu mostrei um cliente nosso que a passagem aérea estava, a hospedagem para um hotel. Eu tinha indicado um hotel para ele, e aí ele foi fazer essa pesquisa e mandou mensagem: pô, tá inviável. Era para daqui a 2 dias, né? Do dia que eu estava falando com ele. Tá inviável, tá R$ 1.000, estava 940. Eu postei isso lá no nosso Instagram. Tá, e aí ele falou: tá inviável, não tem como eu pagar isso, tá muito caro. Era um hotel com parque aquático, a estrutura bem legal, na frente de uma praia aqui no Ceará, por sinal. E aí eu falei, não, calma aí. Aí eu utilizei uma estratégia de pesquisa. Ele pesquisou num lugar, eu fui, a gente abre realmente várias abas ali.
de vários lugares, porque o mesmo dia, o mesmo lugar pode alterar consideravelmente o valor. E eu consegui 50% de desconto para o mesmo dia, para o mesmo apartamento, né? Somente pesquisando num outro local diferente. Eu acho que ele pesquisou pelo Books, e nesse caso o hotels.com estava mais barato. Às vezes o próprio site, uma coisa que poucas pessoas deixam de fazer é quando você entra nesse site no Books, no hotel.com, e acha um hotel que você queira ficar, você acha um hotel ali que se enquadra na sua viagem, no que você está querendo, muitas vezes a pessoa não vai no próprio site do hotel. E às vezes por lá está mais barato. Por lá eles cobrem até o preço desses outros sites. Então é uma outra maneira aí que eu já estou falando para vocês, que vocês podem aprender, tá? A gente tem também o terceiro ponto, eu vou passar pelo seguro viagem. Ah, Vanessa, não precisa de seguro. Gente, se a sua viagem for internacional, o seguro é algo indispensável, porque os valores médicos lá fora são exorbitantes, são muito grandes. Um exame, uma consulta, um médico que vai no seu hotel é absurdamente caro. E você paga um preço assim, parcelado. O seguro é algo indispensável. A gente nunca deixou de fazer uma viagem. Inclusive, tem países que exigem seguro e exigem o valor mínimo, então preste atenção em relação a isso, porque pode ser aí um baita gasto na sua viagem, você chegar no destino e não poder entrar porque não viu esse item necessário. Então Vanessa, mas eu vou viajar pelo Brasil. Se seu, ah, se seu, se você tem um convênio e esse convênio abrange, é nacional, ele abrange por todo o Brasil, então, beleza, tá tranquilo. Agora, se não abrange, pode ser uma pedida você aí ir atrás de um seguro para que essa viagem aí não. Ah, Vanessa, eu não gosto de pensar nisso, não penso nisso. Gente, o bom planejamento, a gente pensa em tudo, tá? A gente pensa nisso, porque muitas vezes a gente nem utiliza, tá? O seguro. Muitas vezes a gente não utiliza, mas muitas vezes, uma vezinha que você precisa, talvez você não tenha feito esse seguro, e aí seja uma baita dor de cabeça e um gasto exorbitante na sua viagem. Por exemplo, vou falar para vocês, quando a gente foi para Cancún, o meu padrasto aí ficou doente, tinha médico na nossa turma de viagem, passou antibiótico e nada resolvia, e ele só piorando, só piorando. Eu falei, pô, vamos acionar o seguro. O médico, ele foi lá no hotel, meia-noite ele chegou lá no hotel, ele passou a medicação, claro, mas falou, ó, eu acho que uma injeção, falou lá qual era, vai resolver o problema muito mais rápido. Porém, não está incluso no seguro, mas o valor é de R$ 10. Se eu não me engano, na época era R$ 10. Saía. Pô, claro, no outro dia ele estava bonzinho e zerado. Então, assim, se a gente não tivesse seguro, ia atrás de hospital, ia pagar muito mais caro. Então, realmente, o seguro é um item importante. A gente vai para o quarto ponto, que é ingressos. Se você vai para algum parque nessa viagem, junto com o ingresso, eu falo também que seria até o último que eu ia falar, é sobre o roteiro. E eu tenho que antecipar o roteiro sendo o quarto, e depois eu falo do ingresso, tá? O roteiro é muito importante na sua viagem para você orçar a sua viagem. Porque muitas vezes a gente não está preparado, não sabe o que você vai fazer na sua viagem, além de causar um baita estresse. Tem muita gente que fala, eu não faço roteiro, eu gosto de viver aquilo, mas aquele momento ali, você pode ser um momento de estresse, de você não saber para onde ir, o que fazer, todo mundo perdido, e aí você aproveita muito menos sua viagem. Então, o roteiro é um item importante tanto para evitar estresse, quanto para economizar. Porque quando você faz um roteiro, você vai ver preços se você vai para um lugar público, se você vai para lugar que é pago, como que você pode economizar? Por exemplo, esses dias até liberei um vídeo, quanto que custa uma viagem para Gramado? Tem muitas pessoas que compram como é que é o nome daquilo? Mas é um conjunto de desconto de vários lugares. Mas
Lá no vídeo eu explico melhor sobre isso. Tem pessoas que vai valer a pena, tem pessoas que não vai valer a pena. Para nossa viagem não valeu. E eu tive que buscar formas de economizar de outras formas. Como assim, Vanessa? Por exemplo, para o ingresso lá de um parque que a gente ia. Resolvi ir nesse parque no dia do aniversário da Bebela, porque ela não pagaria o ingresso, já seria uma baita economia. E também pegamos cupons de desconto com 20% de desconto em cada ingresso. O outro lugar lá, o outro parque, que eu até comentei no vídeo, se eu comprasse pela internet antecipado, a gente economizava um bom dinheiro. Eu acho que eram uns R$ 40 de economia. Também fomos no aniversário da Bebela porque ela não pagava ingresso. Então, assim, tem algumas coisas que, se você vê com antecedência, você vai conseguir economizar bastante. Quando a gente estava em Roma, inclusive, pode evitar fila, tá? Esse planejamento. A gente estava em Roma para entrar no Coliseu, a fila quilométrica para comprar ingresso. A gente, pô, internet, comprei o ingresso online, paguei mais barato do que era a fila, não esperei nada e já fui direto para. Entrei logo no Roma, lá no Coliseu. Então, realmente são coisas que você precisa ver com antecedência. Inclusive, a gente tem nosso serviço de roteiro personalizado. O link do meu WhatsApp está aqui embaixo. Vocês vão ver aí que a gente tem tudo para facilitar a viagem de vocês. Muitas vezes as pessoas não têm tempo de ficar pesquisando em vários vídeos diferentes. Então, a gente tem um curso aí para cada área da sua viagem. A gente tem serviços e, é, e produtos que vão te ajudar nessa viagem. E claro, a gente tem muita orientação também aqui gratuita para ajudar vocês. Isso vai depender de cada pessoa. Então, o roteiro personalizado a gente faz de acordo ali, a gente faz entrevista, descobre o que vocês querem na viagem, preenche formulário e aí sim a gente faz o roteiro de acordo com a viagem de vocês, de forma personalizada, tá? O link do WhatsApp está aqui embaixo em relação a isso. E aí a gente passa para o quinto item, que é ingressos. Como a gente já fez o roteiro, já sabe, a gente consegue, como eu falei para vocês, pesquisar formas de você economizar naqueles ingressos dos lugares que você vai, que é pagando. Por exemplo, ingressos da Disney. Tem lugares que você compra que sai mais barato. Por exemplo, você quer economizar no Beach Park. Fica de olho nas promoções, que de vez em quando tem promoções para economizar bastante no ingresso, né? 30%, 80%, metade do preço. Às vezes também tem, por exemplo, você participa de alguma reunião, não sei se vocês já passaram por isso, a gente chama aqui de marketing de relacionamento. Inclusive, a gente já fez isso na Disney com hospedagem, tá? A gente já utilizou esse marketing de relacionamento. São aquelas pessoas que te abordam, você quer participar de uma reunião e você vai ganhar um desconto no ingresso. Por exemplo, no Beach Park tem muito isso. Você participa lá na reunião, 1 hora de reunião, e no final você ganha um desconto no ingresso. Esse da Disney, na hospedagem, a gente pagou menos de US$ 50 num resort ao inclusive não, um resort que tinha toda a estrutura ali, e o nosso apartamento lá tinha cozinha, tinha quarto, tinha sala, tinha varanda, tinha piscina. Então, realmente valeu muito a pena. A gente, lógico, tirou 1 hora do nosso dia, já fez isso parte do nosso roteiro, né? A gente fez e calculou muito bem isso no roteiro, então não foi nenhum prejuízo quanto perder seu tempo na viagem, a gente já sabia, já tinha planejado, então os ingressos também, essa é uma forma de economizar. E como eu falei para vocês, pesquisar, tá atenta aos lugares, ver pela internet se no site está mais barato comprando antecipado, então tudo isso pode economizar bastante na sua viagem. E aí a gente passa aí para o sexto item, que é para economizar, são os meios de transporte utilizados. Como assim, Vanessa? A gente sabe que dependendo do lugar que você vá, o carro pode ser algo que vai te facilitar bastante, pode ser muito mais barato do que você, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu acho que o carro é muito importante numa viagem. Claro que se você não souber dirigir ou não se enquadra, você não quer estar dirigindo, beleza, não tem problema nenhum, tá, gente? Mas é uma vantagem gigantesca, porque o aluguel de carro aqui é barato e a gente consegue fazer muitos passeios para um pouquinho mais longe, aproveitar muito mais a viagem. Então, essa é uma forma. O meio de transporte, teve lugares que a gente foi, por exemplo, na Bélgica.
era muito mais vantagem se locomover lá de trem. Então a gente comprou o passe do trem e fazia muito sentido a gente fazer isso. No Japão, agora eu planejei, eu fiz uma consultoria para uma cliente nossa que foi para o Japão, e lá a gente tem como é que é o nome do PES, alguma coisa que eles chamam, não estou lembrada do nome aqui. Mas era muito mais vantagem. Eu fiz o cálculo direitinho para ela, quanto que seriam os transportes individualmente entre cidades e na própria cidade. Isso aí é muito mais vantagem eles comprarem esse passe que daria para eles irem no trem-bala, para eles se locomoverem tanto de ônibus, quanto metrô, quanto trem na cidade. Então, isso é economia no meio de transporte, é você saber calcular isso. Então, muitas vezes ali o táxi ou o Uber pode ser algo também que beneficie sua viagem. Então, isso é uma forma muito legal de você economizar na sua viagem, tá? Por exemplo, se você vai se locomover através de ônibus, de trem, veja algo que seja perto da estação, né? Então, por exemplo, lá na Bélgica a gente ficou do lado da estação, então era muito mais vantagem. Amsterdã, a gente era muito mais vantagem a gente estar se locomovendo de metrô. E a gente tinha um bem perto da nossa hospedagem. Então, tudo isso tem que ser calculado também, tá? Para que você consiga economizar na sua viagem. E aí a gente passa para o próximo, que são restaurantes. Numa viagem, a gente sabe que em qualquer cidade que você vai achar vários tipos de restaurante, seja para o mais caro, seja para o mais barato. Então, essa é algo que você precisa pesquisar antes da sua viagem, se você quiser economizar. Inclusive, por exemplo, Coco Bambu, a gente sabe que é um restaurante super caro daqui de Fortaleza, mas se você vê lá, ele tem algumas promoções, alguns horários e certos dias da semana. Então, é uma vantagem. O Chico do Caranguejo, aqui, você tem aqui o Barato Coletivo, que o Barato Coletivo é um site que te dá vários descontos em vários ingressos e locais daqui de Fortaleza. Então, são pequenas dicasinhas e pesquise não só restaurantes turísticos, quando você for fazer um planejamento de uma viagem para você economizar, mas pesquise também comidas locais, restaurantes mais simples, que você consegue fazer isso pelo Google Maps. Por exemplo, nossos clientes de roteiro, eu sempre faço isso. Eu abro lá o Google Maps nas regiões, por exemplo, vai fazer um passeio em tal região. Então, eu abro naquela região e vejo os restaurantes que tem, vou entrando no TripAdvisor, vou entrando no Google, no próprio restaurante, para ver cardápio e ver valores. Então, isso vai fazer você economizar bastante também na sua viagem. A gente passa para o próximo item, que são documentos. Mas, Vanessa, eu estou finalizando aqui com o documento. Mas por que documento é uma forma de você economizar? É uma forma de você não gastar mais do que o necessário. Por quê? A gente sabe que existem destinos que você precisa ter certos tipos de vacina, como febre amarela, hoje em dia outras vacinas que a gente sabe. Existem destinos que você precisa ter o seguro, como eu falei, o seguro viagem. Existem destinos que você precisa de uma documentação, um passaporte. E aí, de repente, você não está ligado na data do seu passaporte que está vencido, na data do seu visto, ou na vacina necessária, ou no seguro necessário. E aí, ou então até eu recebo várias pessoas desesperadas porque a criança não tem identidade e ela completou 12 anos no meio da viagem. E a partir dos 12 você precisa de identidade para embarcar. Antes disso, você até com a certidão de nascimento você embarca. E por que isso é uma economia, Vanessa? Porque se você não vê esses itens, você pode perder passagem, você pode perder sua viagem, então vai ser um gasto exorbitante e você não vai aproveitar nada. Então é um item super necessário que muitas vezes a gente vai deixando de lado e que pode ser uma grande economia também na sua viagem. Então, aí, falei 8 itens, falei um pouquinho sobre cada um deles. Se vocês quiserem aí, eu já falei que a gente tem o serviço de roteiro personalizado, a gente tem o curso de passagem, tem o curso de hospedagem, inclusive a gente também tem o Clube das Famílias Viajantes, que você vai ter todos esses itens com estratégias específicas dentro de cada um deles, não só esses, com muitos outros, como escolha do destino, como se prepara, com viagem com criança, facilidade. Gente, eu acho que são 9 módulos lá dentro, com muito conteúdo, para que você consiga economizar em todas as suas viagens.
Se você quiser saber mais sobre o clube, o link também está aqui embaixo. Aí você me pergunta, Vanessa, mas eu estou aqui num vídeo de economia e você está me falando que tem custo de passagem, tem custo de hospedagem. Gente, porque para mim isso não é um gasto, isso é um investimento, tanto do seu tempo quanto do seu dinheiro, porque cada um desses custos que a gente tem e dos serviços que a gente oferece, é claro que das primeiras objetivos de cada um desses cursos é você recuperar o valor do seu investimento. Seja através da passagem aérea muito mais barato, que você economiza, em uma passagem você já tirou o valor daquele curso, daquele seu investimento, e que ali você vai conseguir usar por várias viagens suas, né, aquele conhecimento. Então, todos esses cursos a gente tem esse cuidado de que você saiba como recuperar o valor do seu investimento. Porque isso, para mim, é um investimento, tanto do seu tempo de não ficar pesquisando em vários locais diferentes, quanto do seu dinheiro economizando em cada um desses itens. Então, os links estão aqui embaixo. Espero que tenham gostado, aproveitado esse vídeo. Anotem tudo, pratiquem, que com certeza vocês vão conseguir economizar bastante na sua viagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!